Fala, galera! O que costumamos fazer quando viajamos para outro país? Talvez comprar um guia turístico ou apenas navegar na internet para descobrir quais lugares definitivamente devemos visitar. Mas muitas vezes acontece que os lugares mais curiosos e originais não são mencionados nos livros de recomendações. Sem problemas, hoje vamos falar sobre cantos incríveis, fenômenos naturais e mistérios do mundo todo. Não se esqueça de anotar seus nomes e se inscrever no nosso canal. Vamos lá! Rio das Pedras. Você já ouviu falar do meteorito que caiu no território da Rússia em 2013? Naquela época, provavelmente, o mundo inteiro soube da existência da cidade de Chelyabinsk. Mas os Urais do Sul, onde esta cidade está localizada, são famosos não só por essa estranha atividade espacial. Aqui, há uma grande quantidade de recursos naturais, montanhas, lagos e florestas. No entanto, você definitivamente ainda não ouviu falar desse fenômeno natural que mostraremos agora. Isso que você está vendo é um verdadeiro rio de pedras. Ele está localizado no Parque Nacional Taganai. Isso é basicamente um aglomerado de pedras de 6 quilômetros, cujo peso é de mais de 10 toneladas. Visto de cima, ele realmente parece um verdadeiro curso de água. Os lugares onde você encontrará esse milagre da natureza podem ser contados nos dedos de uma mão. Surpreendentemente, a origem do Rio das Pedras Taganai ainda não foi totalmente explicada. A Universidade Estadual de Moscou tem até um centro de pesquisa separado para estudar esse assunto. Segundo a principal versão dos cientistas, o Rio de Pedra se formou devido à queda de uma geleira, que ocorreu há mais de 10 mil anos. Piscinas multicoloridas. Um dia, um satélite norte-americano de sensoriamento remoto da Terra, chamado Landsat 8, sobrevoou o Rio Colorado, em Utah. O que será que ele poderia encontrar de interessante no meio de um simples deserto? Muita coisa. Desta vez, a câmera, por exemplo, capturou 2 pontos azuis brilhantes. Mas olhando mais de perto, podemos ver que eles estão repletos de muitos tons diferentes, como uma paleta de sombras incomuns. De onde é que estes lagos de cores completamente extraterrestres surgiram nesta área seca? Talvez seja apenas um erro do satélite e isso não passe de uma piscina azul? Você ficará surpreso, mas isso é um depósito de sal de potássio, uma substância que é explorada aqui desde 1965. Funciona assim: primeiro os trabalhadores perfuram poços em rochas salgadas nas proximidades. Em seguida, jogam água quente neles e a solução resultante é bombeada para fora. Esta solução é vertida nas lagoas artificiais que vemos. Durante 9 meses, ocorre um processo de evaporação nessas lagoas. Você pode estar se perguntando, tá, mas por que essas lagoas têm cores tão estranhas? E a resposta é simples. Uma tinta dessa cor é adicionada àquela solução, pois absorve facilmente os raios do sol e acelera o processo de evaporação. Dependendo da concentração do líquido, as tonalidades podem mudar. As algas contidas nas soluções podem deixá-la com as cores amarela e vermelha. Os alienígenas não têm nada a ver com isso. Lago que desaparece. Todos os anos, no coração do Oregon, um lago inteiro desaparece sem deixar vestígios. Ele se chama Turlough. Durante cerca de 6 meses, não há nada mais que prados no lugar dele, até que o reservatório apareça novamente, e assim sucessivamente. Como isso é possível? Quem ou o que está por trás disso? Obviamente é uma explicação natural para tudo. Gilly? Sorry. A água do lago flui para um buraco especial com um diâmetro de cerca de 2 metros, exatamente como a água de uma simples banheira. Acredita-se que este buraco seja um tubo de lava que se formou aqui como resultado de uma atividade vulcânica há mais de 12 mil anos. Assim, durante os meses quentes, todo o conteúdo do lago se transforma em subterrâneo. Porém, mais perto do inverno, quando a quantidade de precipitação começa a exceder o volume de água que cabe nesse tubo, o lago é novamente preenchido com líquido e o ciclo se repete. Mas para onde vai toda a água drenada? Não se sabe ao certo. Os cientistas acreditam que ela penetra nas rochas vulcânicas rachadas e vira parte do lençol freático. Isso significa que no futuro, essa água será usada para abastecer as cidades próximas. Este é o verdadeiro grande círculo da vida, como disse o Mufasa no Rei Leão. A propósito, lagos semelhantes existem em outras partes do mundo, como o Loughrima, localizado na Irlanda do Norte. Ele também aparece e desaparece constantemente. No entanto, não é devido às consequências de uma catástrofe vulcânica. O que acontece é que esse lago está localizado sobre um fundo de calcário que absorve facilmente a água. Além disso, existe uma espécie de rolha na parte inferior. Frequentemente, esse tampão está entupido com turfa e então o Loughrima ganha a aparência de um lago profundo como qualquer outro. Mas assim que o tempo fica um pouco mais árido e essa rolha desaparece, toda a água flui imediatamente para o solo. Nesse caso, é absolutamente impossível adivinhar que já houve um reservatório aqui. No passado, as pessoas chegaram a construir estradas sobre o Loughrima, o que acabou levando a vários incidentes. Aparentemente, os construtores da travessia simplesmente não perceberam a pegadinha. Esferas de pedra.
Há muitos motivos para viajar para a bela Nova Zelândia um dia. No mínimo, você verá com seus próprios olhos as paisagens da aclamada saga O Senhor dos Anéis e também muitas plantas incríveis e animais endêmicos. Mas você definitivamente não ouviu falar desse fenômeno incrível aqui. Estas são as pedras Moeraki, localizadas na costa da ilha sul da Nova Zelândia. Essas pedras esféricas incomuns se formaram aqui por erosão hídrica. No entanto, seria estranho se esse fenômeno natural tão misterioso não tivesse sua própria lenda. Os Maori, por exemplo, acreditavam que as Moeraki eram objetos solidificados que chegaram à costa 60 milhões de anos atrás, depois de um terrível naufrágio. Imagine só, centenas de bolas de pedra de diferentes diâmetros espalhados por mais de 300 metros em uma pitoresca praia. Elas parecem admirar o mar e esperar por alguém. É algo incrivelmente estranho. Mas é por isso que atrai tantos turistas pra cá. Onde mais você pode tirar fotos tão originais numa praia? Isso é definitivamente melhor que segurar o sol nas mãos. Círculo de cogumelos. Você pode encontrar o seguinte fenômeno em muitos países do mundo onde crescem champignons, amanitas, morchellas e outros cogumelos. No entanto, isso não significa que seja algo comum. Até mesmo seu próprio nome, que é Anel de Fadas, já nos dá uma ideia da natureza misteriosa desse fenômeno. Às vezes, nas bordas das florestas, você pode ver agrupações de cogumelos que formam um círculo perfeito. O diâmetro desses anéis pode atingir várias dezenas ou até mesmo centenas de metros. Na Europa medieval, a origem desses círculos estranhos tinha numerosas explicações. Os ingleses, por exemplo, acreditavam que eles apareciam no local das cirandas noturnas das fadas. Já os alemães eram menos românticos e atribuíam o estranho fenômeno natural às reuniões secretas das bruxas. Mas na verdade, a natureza é quem está por trás de tudo isso, é claro. O que acontece é que os cogumelos que colhemos são apenas uma pequena parte de um enorme organismo. A maior parte é chamada de micélio e está localizada debaixo da terra. Esses fios finos crescem uniformemente em todas as direções e a partir do centro, e com o tempo, tomam a forma de um círculo. Acontece que, na maioria das vezes, esse processo é interrompido devido à intervenção humana, mas se você não tocar no micélio, ele ficará redondo. Floresta curva. É incrível como nenhum cineasta de terror jamais pensou em ir à Polônia e fazer um filme neste lugar incomum. Imagine como as cenas particularmente intensas ficariam tendo um denso bosque de árvores tortas como cenário. Em mais de 100 árvores aqui, não há uma única que seja normal. E o mais surpreendente é que ninguém sabe ao certo a razão desse fenômeno natural tão estranho. A teoria é que essas árvores foram cultivadas na Polônia propositalmente. Agora, quais propósitos e como exatamente isso foi feito, ninguém sabe. No entanto, existem diferentes técnicas para curvar o tronco de uma árvore. Normalmente, elas são usadas para a posterior fabricação de móveis ou barcos de madeira incomuns. Cachoeira invisível. Algumas pessoas acreditam erroneamente que o homem moderno já desvendou todos os segredos da natureza. Que ingenuidade! Existem muitos lugares misteriosos espalhados pelo mundo, os quais ainda confundem até mesmo os pesquisadores mais experientes. Por exemplo, a incrível cachoeira Devil's Kettle, no Parque Natural Estadual Clarence Magney, em Minnesota. O que acontece é o seguinte: o rio Brule se divide em dois córregos neste ponto. Um deles se comporta como uma cachoeira comum, ou seja, cai e continua a fluir. Já o segundo desaparece sem deixar vestígios em um buraco na pedra. Os cientistas passaram anos tentando descobrir exatamente para onde vai essa água. Eles jogaram milhares de bolas de plástico no rio e todas desapareceram para sempre. Hoje em dia, alguns hidrólogos têm certeza de que o segundo riacho, mais cedo ou mais tarde, retorna ao canal e se junta ao primeiro, mas eles só não conseguiram descobrir exatamente como isso acontece. Geyser dos Contos de Fadas. A sensação é que este lugar incrível é o resultado de uma obra de computação gráfica, certo? Ele se encaixaria perfeitamente no cenário de Alice no País das Maravilhas, por exemplo. Mas não, este lugar realmente existe. Este é o Geyser Artificial Fly, localizado no estado americano de Nevada. O mais curioso é que ele apareceu completamente por acaso. Há mais de 100 anos, aqui no território de uma fazenda, foram perfurados buracos para fazer um poço. Isso, aparentemente, danificou acidentalmente o bolsão geotérmico, sem que as pessoas se dessem conta. Imagine a surpresa dos proprietários das terras quando 50 anos depois, a água fervente jorrou na superfície. Foi assim que surgiu a incrível paisagem do Geyser, devido a vários minerais que se dissolveram por causa das altas temperaturas. Espere um pouco, você quer algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono? Apenas ação? Apenas aventuras? Perseguições e brigas? Confissões de amor e traições repentinas? Não acredita em nós? Clique no link e veja por si mesmo.
Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não esqueça de se inscrever.